Olá, galera! A aula hoje é sobre multiplicação de frações. Inicialmente nós vamos ver a representação geométrica da multiplicação. Depois a gente vai então tentar deduzir como é que se faz a multiplicação de frações. Então, para isso, eu preciso que tu pegue um papel e um lápis e vá tomando nota de toda a multiplicação que eu vou fazer aqui e o devido resultado. No final, nós vamos tentar deduzir como é que se realiza a multiplicação de frações. Inicialmente, nós vamos fazer aqui a multiplicação de 2 vezes 1/3. 2 vezes 1/3. Então, a representação geométrica disso aqui começa com um desenho de 1/3. Aqui nós temos um retângulo que foi dividido em 3 partes iguais. Cada uma dessas partes corresponde a 1/3. Então, se eu quero representar 2 vezes 1/3, eu vou ter que pintar aqui 2 vezes 1/3. O que é isso? Cada pedacinho é 1/3. Então, eu vou pintar aqui, ó, 1 vezes 1/3, ok? Pintei um pedaço. Isso é 1 vez 1/3. Eu quero 2 vezes, então eu vou pintar outro pedacinho. Olha só. Pintei aqui 2 vezes 1/3. O que eu obtive aqui? Eu obtive aqui 2/3. Por que 2/3? Porque agora eu tenho 2 partes pintadas de um total de 3 partes. Então nós vamos dizer que 2 vezes 1/3 é igual a 2/3. Uma outra coisa importante aqui. 2 vezes 1/3 é o mesmo que o dobro, né? Então isso aqui é o dobro. 2 vezes é o dobro. Dobro de 1/3. O dobro, ó, tinha 1/3. O dobro são 2/3. Eu quero que você vá associando essa preposição de com esse sinal da multiplicação. Depois você vai entender por que disso. Ok? Então, 2 vezes 1/3, 2/3. Vamos ver um outro caso agora. Vamos multiplicar aqui 3 vezes 1/5. Começamos desenhando 1/5. O que é 1/5? É o nosso inteiro dividido em 5 partes iguais. Elas têm que ser iguais. Então, o que é pintar 3 vezes 1/5? Ora, vamos lá. É pintar 3 vezes mesmo. Ó, pintei uma vez. Vou pintar 2 vezes. Vou pintar 3 vezes. Olha só. Isso aqui são 3 vezes 1/5. 1, 2, 3 vezes 1/5. O que eu obtive aqui? Ora, se a minha figura tem 5 partes e 3 delas foram pintadas, significa que eu tenho 3/5. 3/5. Na outra, eu disse que era o dobro de 1/3. Agora aqui, ó, é o triplo de 1/5. Triplo, ó, 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. Tá anotando aí? Eu preciso que você anote. 3 vezes 1/5 igual a 3/5. Ok. Vamos ver mais um caso. Vamos multiplicar agora 4 vezes 2/9. 4 vezes 2/9. Então, precisamos dividir a figura agora em 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu quero pintar 4 vezes 2/9. Repara bem, 2/9 são dois pedaços desses aqui. Isso que eu pintei aqui são 2/9. Pintei o quê? Pintei 1 vez 2/9. Ó. 1 vez. Agora eu vou pintar uma segunda vez. Ó, 2/9 de novo. Vou pintar 2 pedacinhos.
tá? Porque são 2 nonos. Então, ó, a segunda vez, ó, 1, 2 vezes. Eu tenho que pintar 4 vezes. Ó, vamos para a terceira. Eu estou fazendo de cor diferente para você reparar que cada parte que eu pinto aqui são 2 nonos. Ó. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Agora vamos pintar a 4ª vez. 2 nonos de novo, são 2 pedacinhos da minha fração, do meu desenho. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 vezes 2 nonos. O que nós pintamos? Quantos pedaços pintados eu tenho agora? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 partes pintadas de um total de 9. Você já sabe que isso são 8 nonos. Aqui, o 4 chama-se quádruplo. O quádruplo de 2 nonos. Ó. Então, quádruplo são 4 vezes. Quádruplo, 4 vezes. E esse D, isso aqui é muito importante para depois você entender o resto, ele substitui a multiplicação. Quádruplo são 4 vezes. 4 vezes 2 nonos. Esse D é o vezes, ok? Vamos ver agora quando eu tenho 2 frações. Até agora eu tinha um número inteiro, né? Era fácil. E agora quando eu tiver uma fração que multiplica outra fração. Por exemplo, se eu tenho 1/2 vezes 1/3. Aqui. Antes de partir para o desenho, eu vou transformar isso aqui como eu fiz da outra vez. Isso aqui vai ser 1/2. O que a gente fazia com a multiplicação? Nós substituímos pela preposição de. 1/2 de 1/3. Então, fazer uma vez 1/3, aliás, 1/2 vezes 1/3 é encontrar 1/2 de 1/3. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro, vamos pegar a figura, ok? Está aqui o nosso retângulo, dividido em 3 partes. Por quê? Porque eu vou representar aqui 1/3. O que é 1/3 dessa figura? É esse pedaço aqui. Olha só. Isso é 1/3, ok? Muito bem. Eu quero representar agora 1/2 dessa parte pintada. Então vamos olhar só para essa partezinha aqui. Como é que eu faço para encontrar? Imagine que isso aqui é o meu inteiro, tá? Como é que eu faço para encontrar 1/2 desse pedaço aqui? Isso aí. Nós vamos dividir em 2 partes, iguais. Olha aqui. Vamos dividir aqui em 2 partes iguais. Ó. Olha só. 1/2 é uma dessas 2 partes. Então isso aqui, ó, isso que eu estou pintando de azul aqui por cima do vermelho, isso aqui é 1/2 daquilo que eu tinha antes. 1/2 de 1/3 é esse pedacinho. Beleza. Mas agora temos um problema. Como é que eu vou saber qual é o valor dessa parte que eu pintei por cima? Quanto é que vale esse 1/2 de 1/3? Quando eu tenho que representar uma fração, a coisa mais importante é que as partes, o tamanho das partes, devem ser iguais. Você deve estar vendo que eu tenho 2 partes grandes aqui, ó, 2 pedaços grandes, e aqui eu fiquei com 2 pedaços menores. Aí não dá, eu não posso representar uma fração nessas condições. O que eu tenho que fazer? Ora, eu tenho que dividir a figura todinha em pedaços desse tamanho. Então vamos lá, vamos dividir aqui também ao meio, e depois esse outro pedaço aqui também ao meio. Tá? Ok. Vamos ver agora. Repare que agora todos os pedaços são do mesmo tamanho. Então, aquilo que eu tinha pintado de azul é uma parte de um total de
Já contou aí? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então isso aqui é uma parte de um total de 6. Ou seja, é 1/6. Então, 1/2 de 1/3 é 1/6. Vai anotando aí, hein? Depois nós vamos analisar esses resultados para ver como é que se faz a multiplicação sem ter que fazer o desenho. O desenho é só para você compreender melhor aí como é que funciona essa multiplicação. Agora vamos ver um outro caso aqui. Vamos fazer 1/4 vezes 1/5. 1/4 vezes 1/5. Como é que nós vamos fazer isso? Isso aqui é 1/4. A multiplicação nós vamos trocar por D. 1/4 de 1/5. Então começamos desenhando 1/5. O que é 1/5? 1/5, pegando o nosso retângulo, é o retângulo dividido em 5 partes. Cada partezinha dessas aqui é 1/5. Tá? Então, 5 partes, cada uma delas é 1/5. Então vamos pintar aqui 1/5. 1/5. É isso aqui. Ok, pintei 1/5. Tá? Agora nós vamos encontrar o quê? 1/4. Como é que eu encontro 1/4 dessa parte que eu pintei de vermelho? Ó, eu tenho que dividir isso aqui em 4 pedaços iguais. Eles devem ser sempre iguais, pessoal, senão a minha fração não fica correta. Então vamos lá, vamos dividir aqui, ó. Vamos dividir em 4 partes aqui. Ok. Agora eu quero 1/4. 1/4 é uma parte dessas aqui, ó. Isso aqui que eu vou pintar, então, é 1/4 do meu desenho, 1/4 da parte vermelha. 1/4 da parte vermelha foi pintado de azul, tá? Bom, agora você já sabe. Para mim poder saber, para que eu consiga descobrir quanto vale essa parte que eu pintei de azul, eu tenho que redividir a figura toda em pedaços desse tamanho. Então vamos lá. Vamos dividir aqui. Lá. De novo. Mais um pouquinho. Por isso que a gente tem que fazer... temos que encontrar uma maneira de resolver isso de uma forma mais rápida, né? Porque ficar fazendo o desenho, você já viu, é bastante demoradinho, né? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos ver qual foi o total de partes que a gente obteve aqui. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu obtive 20 partes. Esse 20 é o quê? O número de partes é sempre o denominador da fração. E eu pintei de azul uma dessas partes. Então repare, 1/4 de 1/5 corresponde a 1/20 do meu inteiro, da minha figura. Ok? Anota aí. 1/4 de 1/5 é igual a 1/20. Vamos fazer mais um. Depois nós vamos para a dedução, tá? Essa aqui vai ser a última que eu vou fazer com desenho. Olha aqui. 2/3 vezes 1/4. 2/3 vezes 1/4. Como é que a gente começa? Começamos com 1/4. Ah, voltando aqui. Isso aqui são 2/3 de 1/4. 2/3 de 1/4. Vamos começar pintando 1/4, né? 1/4. Quero achar 2/3, primeiro tem que achar 1/4. O que é 1/4? Cada um desses pedaços
É 1/4. Vamos pintar então aqui. Isso aqui vai ser 1/4. Aliás, isso aqui é 1/4. Ótimo. Agora eu quero 2/3 disso aqui. Como é que eu vou encontrar 2/3 disso aqui? Eu vou dividir essa parte vermelha em 3 pedaços. Vamos lá. Vamos dividir em 3 aqui. Aqui temos uma. Aqui temos outra. 2/3, ó. Não. Que eu dividi em 3 partes. Então, 2/3 são... Agora são 2 partes. Eu vou pintar 2. Pintei essa aqui, uma. Ok? Vou pintar essa outra aqui. 2. Deixa eu dar uma retocada aqui. Olha só. Agora eu tenho 2 partezinhas pintadas, tá? Aqui tem uma, aqui tem outra. O que nós vamos fazer? Igualar aqui. Nós temos que redividir a figura para que todos os pedaços tenham o mesmo tamanho. Então vamos lá. Dividindo esse aqui. Mais um. Aqui. Pronto, acabei. O que nós vamos fazer? Vamos contar quantos pedacinhos eu obtive. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, o denominador aqui é 12. Quantas partes foram pintadas de azul? 2. Então, isso aqui são 2 dozeavos. 2 dozeavos. Ok? Bom, então agora, você anotou aí, né? Agora nós vamos analisar esses resultados que a gente obteve, tá? O último que a gente fez foi 2/3 vezes 1/4. Qual foi o resultado que a gente obteve lá? Foi 2 dozeavos. Depois eu vou mostrar que nós temos que simplificar esse resultado aqui. Mas por enquanto, nós vamos analisar como é que foi feito, como é que se consegue o resultado sem ter que fazer o desenho. O anterior tinha sido 1/4, vai olhando aí, vezes 1/5. O resultado disso foi 1/20, tá? Tinha anotado aí. O anterior, 1/2, 1/2 vezes 1/3. O resultado, 1/6. Aí nós tínhamos feito também 4 vezes 2/9. Resultado, 8/9. Antes desse aqui, nós tínhamos feito 3 vezes 1/5. E o resultado foram 3/5. E o primeiro que a gente fez foi 2 vezes 1/3. E lá a gente obteve 2/3. Eu até acho que tu já percebeu como é que é feito isso, né? Vamos olhar aqui. Vamos tentar descobrir de onde vêm esses números, como é que eu posso encontrar esses resultados a partir dessa multiplicação aqui. Como a gente está falando em multiplicação, a gente vai ter que multiplicar, né? Então, olha só. Quanto é que é 2 vezes 1? É 2. 3 vezes 4, olha só, é 12. Ah, mas será que é isso? Vamos ver esse aqui. 1 vezes 1. 4 vezes 5 é 20. Olha só. Aqui, 1 vezes 1. 1. 2 vezes 3 é 6. Beleza.
Ah, mas e esse aqui? Pessoal, vamos lembrar uma coisa. Quando eu tenho um número inteiro, se eu coloco denominador 1 nesse número inteiro, ele assume a forma de fração e o seu valor não se altera. Então, se eu colocar esse denominador 1, eu vou ver que aquilo que eu tinha observado nas outras três também acontece aqui. Olha só, 4 vezes 2 é 8. 1 vezes 9 é 9. Aqui, colocamos denominador 1. Vamos ver lá em cima, ó, os numeradores. 3 vezes 1 deu 3. 1 vezes 5 deu 5. É isso aí, olha só. Coloca denominador 1, multiplica. 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. 1 vezes 3 é 3. E é isso aí mesmo, pessoal. Para a gente obter o produto, basta multiplicar os dois numeradores, né, os numeradores entre si, e os denominadores também entre si. Tá? Vamos ver uma coisa. Agora é a tua vez de trabalhar. Lembra que nas outras aulas a gente apertava a pausa, né? Você apertava a pausa e tentava resolver. Vamos lá. Eu quero que você tente resolver para mim 1/3 vezes 2/7. Aperta a pausa aí e tenta resolver. E aí, quanto é que tu encontrou? 1 vezes 2, 2. 3 vezes 7, 21. Se sabe a tabuada, não vai ter erro, né? Parabéns, estava esquecendo. Parabéns, você acertou. Aqui, 2/5 vezes 2/3. Vai lá, aperta a pausa aí. Quanto é que deu? Conferiu? 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. Barbada, guri. Muito fácil. Ó, 3 quartos, não é 3/7, 3 quartos vezes 1/2. 3 quartos vezes 1/2. Vai lá, aperta a pausa. 3 vezes 1 é 3. 4 vezes 2 é 8. Não tem erro, não tem erro. Aí pode acontecer de você encontrar uma multiplicação com mais de 2 fatores. Por exemplo, 2/5 vezes 2/3 vezes 1/3, por exemplo. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Simples, pessoal. Quem faz 2 faz com 3, com 4. Nós vamos multiplicar os numeradores. A gente vai multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Aí pegamos esse resultado, multiplicamos por 1. 4 vezes 1 é 4. Aqui com os denominadores é a mesma coisa. Nós multiplicamos 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. Viu que é fácil? Vou colocar mais uma com 3 e tu vai tentar fazer. Ah, essa aqui, ó, vamos colocar aqui um número inteiro. Ó. 5 vezes 1/2 vezes 3 quartos. Vamos ver se tu lembra como é que a gente faz quando não tem denominador. Aperta a pausa aí. E aí, lembrou como é que faz aqui? É simples, né? A gente coloca denominador 1. Só colocar esse denominador 1 e multiplicar. Multiplicar os numeradores. 5 vezes 1 é 5. E agora o resultado vezes 3. 5 vezes 3 é 15. Então, 15. O denominador. Multiplicamos também. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 4 é 8. Bom, vamos adiante. Vamos fazer agora aqui 2/5 vezes 3 quartos. Vai lá, aperta a pausa aí e tenta resolver esse aí sozinho.
ok? O que tu obteve aí? Fez aqui, né? 2 vezes 3 deu 6. Aqui, 5 vezes 4 deu 20. Se tu lembra, numa multiplicação anterior eu disse que nós teríamos que simplificar o resultado. Sempre que a gente trabalha com frações, né, a gente sempre vai procurar escrever o resultado da forma mais simples. Como é que a gente faz isso? Vai ter um outro videozinho aí, tu pode consultar, que é só sobre simplificação. Mas, por enquanto, basta tu lembrar que para simplificar, eu tenho que dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo número. Eu sempre aconselho a tentar a divisão pelos números primos. 2, 3, 5, 7, né? Então nós vamos tentar aqui. Primeiro é por tentativas. Mais tarde, depois que tu está acostumado com isso, tu até vai enxergar mais facilmente qual é o número que tu vai usar para simplificar. Mas por enquanto é por tentativas. A gente começa tentando a divisão por 2. Uma dica: se esses dois números são pares, pessoal, é porque dá para dividir por 2. É o caso do 6 e do 20. Então vamos lá. Quanto é que é 6 dividido para 2? O resultado disso é 3. Quanto é que é 20 dividido para 2? É 10. Repara que agora eu escrevi aqui, ó, uma fração com números menores. Isso é simplificar. É usar números menores para representar a mesma fração. Tá? Você lembra que a fração ela possui infinitas versões. Né? É o mesmo valor escrito de várias formas diferentes. Então aqui, vamos tentar. Será que dá para simplificar novamente esse resultado? Como eu disse, para ser divisível por 2 é necessário que os números sejam pares. O 3 não é par. Então 3 não dá por 2. Então nós vamos tentar a divisão por 3. Aí eu te pergunto, tem 10 na tabuada do 3? Não, né? Tem um 9 e depois pula para o 12. Como não tem 10, significa que o 10 não é divisível por 3. Então, nós paramos aqui. Essa é a resposta, esta é a fração irredutível, ok? Vamos ver mais uma aqui nessa ideia de simplificação. Se eu tenho 3 sétimos vezes 1/3. Faz aí, aperta a pausa. Fez? Vamos conferir então. Você fez aí, primeiro, 3 vezes 1, que deu 3. Beleza. Depois fez 7 vezes 3, que deu 21. Maravilha, maravilha, parabéns. Vamos à simplificação. Olha só, aqui o 3 é ímpar, o 21, então não dá por 2, tá? Não dá por 2. Vamos tentar então o 3. Não deu 2, a gente vai para o 3. Será que dá para dividir por 3? Vamos ver. 3 não tem dúvida, né? Será que tem 21 na tabuada do 3? Tem. 7 vezes 3 é 21. Então fica assim, ó. 3 dividido para 3 é 1. 21 dividido para 3 é 7. Pronto. Uma dica. Sempre que na fração ou o numerador ou o denominador é 1, é porque nós chegamos no limite. Nós chegamos na forma irredutível. Não tem como diminuir mais esse número, ok? Então tá aqui, 1/7. Agora eu vou te mostrar um truquezinho aqui. Ó. Não é sempre que dá para fazer isso, mas quando dá, a gente aproveita. Vou reescrever aqui, ó. 3 sétimos vezes 1/3. Repara que o numerador dessa fração é 3. E o denominador desta outra também é 3.
aqui nós podemos simplificar antecipadamente esse produto, essa fração. Nós simplificamos, nós vamos dividir por ele mesmo, né? 3 dividido para 3 é 1. Vamos colocar esse 1 aqui no lugar, porque depois nós vamos multiplicar. Aqui de novo, ó, 3 dividido por 3 é 1. E agora, então, vamos multiplicar o que sobrou. 1 vezes 1 é 1. 7 vezes 1 é 7. Olha só, nós chegamos direto no resultado. E essa simplificação é a mesma que a outra, só que quando eu faço ela nesse ponto, ela fica mais simples. Eu não tenho que ficar pensando por qual número eu vou dividir, porque eu já estou vendo. O número é igual, divide por ele mesmo. Se eu tivesse, por exemplo, aqui, ó, 4/5 vezes 3/4. Já enxergou por que eu coloquei esse exemplo? Porque nós temos aqui, ó, 4 e 4. Então nós vamos simplificar. Simplesmente passa um traço aqui e o resultado da simplificação vai ser 1, porque a gente sempre vai dividir por ele mesmo. Por isso dá aquele 1. E aí é só multiplicar, ó. 1 vezes 3 é 3. 5 vezes 1 é 5. Ok? Beleza? Olha só, gente. Eu espero que tenha sido útil essa aula. Espero que você tenha aprendido. Acho que não vai ter grandes dificuldades. E até a próxima, tá? Uma boa aula para vocês, um bom estudo para vocês. Tchau!